Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à Rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Olá, 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 boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 98 Talks, o seu noticiário nas noites da Rede 98 e da sua Rede Mais. A gente trazendo tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo nesse dia 2 de janeiro de 2024. Segundo 98 Talks do ano, o primeiro ao vivo. Eu, Lucas Rage, sigo fazendo as vezes de Paulo Antônio Morgante Leite, que há 398 dias está curtindo férias. Quando será que Paulo volta? Tem calma, uma hora o homem aparece de novo. Enquanto isso, eu venho daqui trazendo muita notícia, muita informação para você com o melhor time de colunistas. Vou te lembrar que a gente está ao vivo aqui em Belo Horizonte, nos estúdios da 98 FM e nos canais da 98, canal 29 em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas. No YouTube o canal é o 98 Live, o nosso portal é o 98live.com.br. Você pode sintonizar também na 98.3 FM aqui em BH, há 55 anos da primeira rádio FM estéreo da América Latina. No interior, você acompanha a gente pela Rede Mais, nossa afiliada à Record, em mais de 400 municípios, entre essas cidades maravilhosas da nossa Minas Gerais. Você pode participar com a gente e interagir, viu? O canal já está aberto, o tapete vermelho já está estendido hoje. A fumaça vai subir e você é parte essencial desse programa pelo DDD 31, o número é o 993169898. É o nosso WhatsApp, claro, já está prontinho para te receber. E é claro que eu não faço esse programa sozinho. A missão hoje é árdua e vem com duplinha, viu? Vou começar com ele, nosso querido, tá lá em Nova York, parece que vai morar lá para sempre. Ricardo Kerstmann, o estudioso, o escriba. Fala comigo, Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite também para toda a galera querida que está nos ouvindo, nos assistindo. E feliz ano novo para todo mundo. Vamos que vamos, o Ricardo já deu um spoiler, ele está aqui também, gosto muito desse homem, porque é de uma sabedoria infinita. Professor Augusto de Franco também com a gente. Boa noite, professor. Feliz ano novo pro senhor. Boa noite, Lucas. Feliz ano novo para você, para o Ricardo, para todos os nossos ouvintes e espectadores. Vamos lá. Vamos que vamos então, deixa eu trazer um recadinho antes de começar com as notícias. Vou falar de Previsa para você. Com expertise em contabilidade, consultoria fiscal e gestão empresarial, a Previsa é mais do que uma prestadora de serviços. A Previsa é parceira na construção de empresas sólidas e bem-sucedidas. De rotinas trabalhistas à consultoria tributária, a Previsa entrega soluções que vão além dos números com foco no futuro da sua empresa. Na Previsa, a união da tradição de mais de 45 anos à inovação constante para entregar soluções que impulsionam o sucesso das empresas. Acesse aí previsa.com.br, juntos vamos impulsionar o sucesso da sua empresa. Começar com curiosas do interior de Minas Gerais. A primeira curtinha fala sobre uma posse lá em Carmésia, no Vale do Rio Doce. A posse do prefeito de Carmésia, marcada por churrasco e chopp liberados para os mais de 2.600 habitantes da cidade. Fica ali na região, Rio Doce, é no Vale do Aço. A festança aconteceu ontem na Praça Central da cidade para celebrar a reeleição do prefeito Atos Tássio do Avante, o único candidato a disputar a cadeira no pleito de 2024. O prefeito, inclusive, reeleito com 94,94% dos votos válidos. 34 anos, é novinho, fez o convite para a população pelo seu Instagram, para todo mundo ir conferir lá a festança para celebrar a posse, não só do prefeito e seu vice, Tãozinho, mas também dos vereadores da nova legislatura 25-26. Chopp e churrasco liberado, inclusive com postagem, direito a postagem, repostagem de cidadãos de Carmésia, celebrando o prefeito. Obrigado, meu prefeito, aquele copinho de chopp, aquela selfie falando, obrigado, prefeito, por isso. Galera virando o ano em grande estilo lá na posse do prefeito. A gente compartilhou a notícia nas redes sociais, no @Rede 98 Oficial aqui em BH, e recebeu informações curiosas. Não é a única cidade que faz festa de posse não, viu? Com churrasco e chopp liberado. Várias cidades, inclusive Brumadinho aqui na Grande BH, tem o costume de fazer essas festanças. Eu consultei a advogada especialista em direito eleitoral e colunista do 98 Talks, Luciana Nepomuceno, que falou que está tudo certo, desde que a festa seja custeada com recursos do próprio prefeito, da pessoa física. Não tendo sido com recursos do poder público ou recursos de campanha, tá tudo certo aí que a festa aconteça, que já é tradição na cidade e outras pelo interior de Minas Gerais. Mas aí a gente tem o ilegal
e o imoral. Será que está podendo festa de posse de prefeito? Vou começar com o Ricardo Kertzmann. Boa noite, Ricardo. Ô, Lucas, você quer saber? Esses caras gastam tanta grana pública, o que é pior, né? Para satisfazer a si mesmos e aos seus luxos dos apaniguados, que se o cara torrou grana dele para fazer festa para a população, que 94% da cidade votaram nele, que bom, deixa ele gastar um pouco de grana com o povo também. Eu não vejo nada demais, não. Augusto de Franco compactua da mesma opinião, tá podendo, cara, estranha essa relação do prefeito com os seus cidadãos ali, não? Eu concordo com o Ricardo, quer dizer, se não entrou recursos públicos nessa festança, vá lá. Agora, o que me surpreende é o candidato único com quase 95% dos votos. Isso me lembra o camarada Enver Hoxha, na Albânia antiga, né? Quando ele fazia uma eleição, ele, em geral, tinha todos os votos, né? Agora, imitando ele, parece que o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, também fez uma eleição desse tipo. Mas parece que uma pessoa ou duas não votaram. Então, eles estão até hoje atrás do sujeito que não votou. Eita. Já está enterrado, professor. Já está debaixo de 7 palmos. Com o voto declarado dele escrito na lápide. Ô, gente, no caso desse prefeito de Carmésia, do Atos, e aqui não estou fazendo juízo de valor nenhum sobre a gestão dele, tá? Ele era um candidato único no pleito. Aí não dá nem para fazer aquele, não, pô, a galera votou nele por causa da festa. Mas você imagina se fosse uma concorrência, se tivesse uma chapa concorrente, a população, será que não votaria naquele que vai fazer a festa? Não? Pô, se eu votar no outro cara não vai ter regabofe, não sei. Enfim, coisas a se pensar. Vou falar de outro prefeito reeleito agora, dessa vez o de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Durante a cerimônia de posse foi polêmico, viu? Ele disse durante o discurso dele na Câmara Municipal que defensores da ditadura não devem ser processados, porque isso representaria liberdade de expressão. A fala do prefeito foi recebida sob aplausos e vaias logo após o chefe do executivo ser empossado. Na sequência, Mello argumentou que defensores do comunismo e do socialismo não merecem ser punidos, jogando pimenta no vatapá aí, defendendo a ditadura abertamente o prefeito de Porto Alegre, hein, meu querido Ricardo Kertzmann. Ô, Lucas, só com relação à situação anterior, só deixar bem claro aqui que o cara fez festa fora do período eleitoral, né? Sim. Fora do período que é vedado esse tipo de coisa, porque senão seria crime eleitoral, obviamente. Agora, a fala desse prefeito é algo lamentável. Alguém tem que alertá-lo de que é crime, sim, quando você, mesmo pregando, você não precisa cometer, pregando a ruptura do Estado Democrático, a abolição do Estado Democrático de Direito, isso é tipificado como crime. Não é liberdade de expressão. Como não é liberdade de expressão sair por aí atacando etnias, atacando religiões, em nome de uma suposta liberdade de expressão. A gente teve aquele caso envolvendo um youtuber, aquele rapaz, o Monark, que se disse a favor de um partido nazista no Brasil. Isso não é liberdade de expressão. Tem gente que fala assim, mas você tem partido comunista no Brasil. É uma falsa comparação. Equivalência, porque né? O Partido Comunista do Brasil é uma falsa equivalência, obrigado. Porque o Partido Comunista do Brasil, que de comunista não tem nada, né? Os caras jamais pregaram, como aconteceu no comunismo do Stalin, do Lenin, do Mao, milhões, dezenas de milhões de assassinatos, em nome não do comunismo. Eu nunca encontrei em nenhuma página do comunismo, nenhum estatuto de algum partido comunista, que deveriam se dizimar populações como fizeram. Mas sim, por gestos autocráticos, por gestos de ditadores que não aceitam, como eu acabou de falar lá do Kim Jong, lá da Coreia, que não aceitam divergência. Era em nome disso que se matava nessas ditaduras comunistas, e não em nome do comunismo propriamente dito. Então, é crime, sim, você atentar, você pregar a abolição do Estado Democrático de Direito. Repito, como é crime você pregar ódio contra etnias, contra religião. Eu sinceramente, é lamentável a fala desse senhor. Desconhecimento histórico também, né, Augusto, professor? Parece não saber do que está falando o prefeito de Porto Alegre, reeleito aí. Tem que ver exatamente o que ele falou, Lucas. Porque, veja bem, é lamentável
Mas não é crime numa ditadura você dizer, numa democracia, você dizer que prefere uma ditadura. O crime é se você incitar a quebra violenta do Estado de Direito. Eu posso dizer, por exemplo, que eu prefiro uma monarquia absolutista. Não é tipo Carlos I na Inglaterra, no século XVII. Isso não é crime, a democracia. O que é crime é você incitar a derrubada do Estado democrático de direito. Mas você dizer, eu não sei o que ele falou, é pelo que nós estamos sabendo aqui agora, mas você dizer que uma pessoa defender um regime que não é democrático é permitido sim nas democracias. O que ela não pode fazer é incitar as pessoas contra o Estado democrático, não é? Mas ela falar que prefere, tudo bem. Pode preferir a monarquia, pode preferir uma teocracia. Eu lamento tudo isso, porque eu não prefiro. Prefiro a democracia. Você tem um ponto aí, Augusto. Deixa eu trazer a fala dele. Vou trazer a aspa dele, Ricardo, só para a gente contextualizar. Ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui, para esses líderes, tá? Eu quero que nesta tribuna e nas 6 mil casas legislativas municipais e no Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer um do povo que diga, eu defendo a ditadura. Ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão, foi o que ele disse. Ricardo. Pois é, eu ia esclarecer justo esse ponto, porque ele foi muito claro na manifestação dele. Ele considera que defender a ditadura, uma pessoa que defende a ditadura não deveria ser criminalizada, não deveria ser processada. E, a meu ver, tem que ser sim. O que me chama mais atenção ainda, porque se trata de uma fala de alguém que foi eleito. Vigisse no país o direito, entre aspas, que ele quer atribuir a outrem, de viver sob uma ditadura, ele não estaria naquele lugar, salvo se fosse, como a gente chamava anteriormente, fosse biônico, né? Houve uma época no Brasil, sob a ditadura militar, que os prefeitos, os governadores, eles eram chamados de biônicos, porque eles não eram eleitos, eles eram colocados pelo regime, pelos mandados, pelos responsáveis pelo regime. Então, assim, eu não vejo o menor fundamento. Eu entendi o que o professor falou e no aspecto e da maneira que ele falou, eu também concordo com ele. Eu posso dizer livremente, eu poderia dizer, né, porque eu vou colocar no futuro do pretérito, porque eu não penso assim, mas eu poderia dizer, no tempo dos militares a minha vida era melhor. Qual o problema? Isso é um direito meu. Eu prefiro a ditadura militar do que essa democracia que a gente vive hoje. Essa bagunça, uma espécie até, né, de desordem institucional. Eu manifestar um pensamento, ok. Agora, eu defender, que são coisas muito diferentes, uma ditadura, aí, sinceramente, a meu ver, é crime sim. Eu acho que aí é entender realmente o teor dessa defesa, né? Mesmo entre aspas, essa fala dele descontextualizada é difícil de interpretar. Eu entendi sim o que o professor disse, vou devolver a palavra para ele, estava terminando a linha de raciocínio dele. Defender, a diferença entre defender e incitar, né? Que aí realmente é um problema muito maior, que já foi, inclusive, prática por alguns políticos aí em tribunas pelo Brasil. Professor, siga a sua linha de raciocínio, desculpa pela interrupção. Não, tá tudo ok. Eu já expliquei o que eu penso, não é? Eu acho que a liberdade de expressão é para as ideias ruins, é para as ideias que a gente detesta, é para as ideias que a gente abomina, não é para as ideias com as quais a gente concorda, não é? Então, aquele negócio do monarca, evidentemente, que o Ricardo citou, aquilo é um absurdo dizer que tem que ter um partido nazista. Mas, se ele apenas disser isso e não fizer nada para implementar esse partido nazista, isso será crime na Alemanha. Porque na Alemanha, nas leis da Alemanha, é proibido você defender a volta do nazismo. Claro, por um motivo claro, né? Porque o nazismo surgiu ali na Alemanha. Mas nos Estados Unidos você pode fazer isso. Segundo a Constituição americana, você pode fazer o que o monarca fez aqui e é considerado liberdade de expressão. Então, é muito sutil essa diferença, porque ela, se a gente não entender, ela pode nos levar a uma certa intolerância
com quem não está convertido à democracia. A democracia não é para os convertidos à democracia. A democracia é o regime para todos. A maioria, inclusive, não será democrata convicto nas democracias, não é? Agora, se o sujeito toma alguma atitude para derrubar o regime democrático ou o Estado democrático de direito, aí é crime. Da sutileza das... Diga. Me permita uma pergunta, porque eu acho que há realmente o limite é tênue, né? A linha que separa isso tudo é muito tênue. Mas uma pessoa que publicamente se manifesta a favor de uma ditadura, eu subo num carro de som, por exemplo, e acha que nós temos que ter uma ditadura no Brasil porque o STF é só tem um bando de ladrão, o Congresso é um bando de ladrão, o país é uma porcaria, tudo isso que a gente ouve falar. A partir do momento em que eu publicamente me manifesto, e é por isso que eu vou repetir, a linha que separa as coisas realmente é muito tênue, mas a partir do momento que eu me manifesto no sentido de ditadura, porque a ditadura significa romper com o Estado Democrático de Direito, este gesto de eu estar publicamente falando isso, pregando isso, já é crime no Brasil. Porque se uma pessoa me ouve, né, esse gesto meu é um gesto na direção de incentivar ou de propagar minhas ideias. No caso do Monark, por exemplo, apologia ao nazismo no Brasil é crime. Então, quando você fala que é a favor da criação de um partido político nazista, isso é apologia. Ainda que ele não tenha ido para a rua com cartaz e dizendo assim, quero um partido nazista, ou quero a ditadura no país. Mas, obviamente, isso é a minha observação, é como eu enxergo os fatos e não necessariamente é a expressão absoluta da verdade. Da sutileza das palavras para gestos nada sutis, como o da vereadora de São Paulo, ex-vereadora de São Paulo, na verdade, a Janaína Lima, do PP. A mulher não foi reeleita, levou privada e pias do gabinete que ocupava após não ter sido aí sancionada, chancelada para as eleições de outubro. Segundo a Janaína, os itens não integravam o patrimônio da Câmara, uma vez que foram adquiridos com recursos próprios. Além disso, ela disse que outros itens do espaço deixados por ela no local também foram frutos de seu investimento pessoal. Na lista, uma divisória de vidro, uma bancada, 2 estruturas de cobogó, 2 divisórias de cobogó, um teto aberto com instalações elétricas no estilo industrial e luminárias. Rapou o gabinete. Ela, inclusive, hoje, depois dessa polêmica toda, foi às redes sociais para se explicar, falou, olha, tô seguindo o rito da casa, tô deixando do jeito que eu encontrei. Ela deve ter encontrado um gabinete bem cru, viu? Bem pé de boi aí para sair. Tem cena de assessor dela carregando pia na munheca, meu filho, voltando, saindo da Câmara Municipal lá, com os trem tudo. Ô, professor, tá certo isso? Eu vi você dar uma sonora gargalhada aí. Pode isso, professor? Eu acho que poder pode, mas é meio mesquinho, né? Querer carregar aquilo que ela colocou. Bom, o que ela colocou podia ser uma contribuição dela à Casa Legislativa. Por que ela não encara assim? Tudo que ela colocou lá, ela vai carregar. Eu acho apenas mesquinho. Gostava da pia que ela usava lá todo dia para lavar as mãos, tal qual o Pôncio Pilatos estava lavando muito a mão, a Janaína lá, hein, Ricardo? Olha, o professor usou a palavra mesquinho, eu acho que se trata mais de revanchismo, sabe, professor? Ela ficou muito pé da vida porque não conseguiu ser reeleita e falou assim, eu não vou deixar nada aqui. Olha, eu não sei exatamente tudo que ela retirou, o que ela fez, né? Se foram objetos, obviamente, que são móveis, né? Móveis no sentido de que você comprou, você leva e você retira, eu acho que ela está no direito dela, sim. Mas se for algum tipo, porque no direito civil, e principalmente direito civil que abarca, né, as questões imobiliárias, toda vez que você aluga um imóvel e faz alguma benfeitoria nesse imóvel, a benfeitoria que você fez, ela incorpora esse imóvel. Então, se algum desses itens, sei lá, a pia, se ela pegou a pia e colocou uma pia no lugar, isso passou a incorporar um imóvel. Ela não pode simplesmente tirar a pia. Mas, enfim, eles são políticos, eles é que se entendam lá. Coisas da política brasileira. Inclusive, o sucessor no gabinete falou que vai assumir o local lá, falou que vai usar um pinico. Polêmica atrás de polêmica. Gente,
Escuta essa aqui, então. Tem novo nome na disputa para 2026, meu filho. O sertanejo Gustavo Lima, Gustavo com 2 T's, vai se candidatar à presidência da República, viu? Faltando 1 ano e meio para as eleições e ainda sem partido, o sertanejo contou que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026, para assumir mandato aí, caso seja a escolha do povo, em 2027. Deu o que falar, todo mundo com foto do Tietê lá, já pensando no homem sendo presidente do Brasil. A fala foi para uma entrevista do portal Metrópolis. Gustavo Lima afirmou que está começando a conversar a partir de agora com grupos políticos que tenham os mesmos pensamentos que o seu, para tentar entrar para o universo da política. Está tentando mudar de ramo Gustavo Lima e Ricardo Kessler. Pois é, aquele ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Eu fico imaginando, sabe, Raj, um segundo turno em 2026 com Gustavo Lima e Pablo Marçal. Olha, sinceramente, eu não sei o que dizer. Qualquer cidadão brasileiro acima, sei lá, se é 30, 35 anos, tem uma regra aí, né? Que diz quem que pode ser candidato a presidente. Se é o que a regra diz, ele tem direito, eu tenho, o professor, você, todo mundo tem. Ele vai ter que encontrar, obviamente, um partido. Acho que não vai ser tarefa difícil, porque é um cara muito popular. Falta de dinheiro para financiar a própria campanha, ainda que esteja sob os limites da lei eleitoral. Não vai faltar a ele também. Enfim, se ele se candidatar, que eu não vou desejar boa sorte, não, porque eu não quero isso para o país, mas que ele tenha, né? Ele tenha sorte. Fazendo uma comparação um pouco tosca, mas aí isso não é inédito na história, gente. Vou falar da política dos Estados Unidos. Ronald Reagan, que era astro de Hollywood, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não fez um trabalho de todo ruim por lá não, hein, Augusto? Professor que conhece muito das democracias pelo mundo de celebridade a político, não vai ser o primeiro, né? Mas aí a situação do Reagan era um pouco diferente, né? O Reagan era uma pessoa que, embora não fosse um político profissional anteriormente, tinha muitas ligações com a política, né? Tinha profundas ligações com o Partido Republicano e tudo mais. O Gustavo Lima é um outsider assim que está dando um voo. Escolheu logo ser candidato a presidente, né? Por que não escolhe outro tipo de cargo, de posto? Eu acho que isso é mais uma farofa, sabe? Isso logo vai se dissipar. Acho muito difícil durar um tipo de candidatura como essa no Brasil. O Raj? Diga. Um complemento ao professor, pedir a ajuda dele, se ele souber, obviamente, me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que o Reagan, ele antes de ser presidente, ele foi governador. Na Califórnia, não é isso? Califórnia. Ele já tinha, então, um histórico, né? E eu acho também, eu posso estar enganado, mas ele participava de greves numa montadora, ele chegou a ser um militante político, aí depois que ele passou pro Partido Republicano, mas a origem dele é meio que de sindicalista, assim. Mas o Gustavo Lima já tem cargo político, gente. Ele é embaixador, ué. De embaixador dá um pulo aí para presidente. Eu brinco aqui, gente. Vamos ver. Tenta governo aí, Gustavo. Quem sabe você não consegue. Um homem famoso, gente. Popular, e você sabe como é que o brasileiro vota. Tá pensando aí no holofote primeiro. E sempre tem candidatos, como disse bem professor Augusto, os outsiders que estão cada vez mais na tendência aí. A ver o que teremos nas urnas em 2026. Vamos mudar de pauta, vamos falar de polêmica aqui em Minas Gerais. Com as posses dos novos prefeitos e vereadores ontem, o governador Romeu Zema do Novo foi ao X mais uma vez fazer críticas à gestão que o antecedeu, que segundo ele, não apoiou os líderes dos municípios que deixaram os cargos no último dia 31 de dezembro. Em um vídeo publicado nas suas redes, o Zema prestou uma homenagem aos prefeitos do estado, citou a pandemia e um momento que considera como caos financeiro do governo anterior. Vou abrir aspas para ele. Aqueles que ficaram 4 anos tiveram um momento muito difícil, a pandemia. Aqueles que ficaram 8 anos tiveram que lidar com a pandemia e também com o caos financeiro do governo que me antecedeu, que nos anos de 2017 e 2018 não fez os repasses do ICMS, IPVA e Fundeb aos municípios. Um momento sombrio que, graças a Deus, ficou para trás, foi o que disse Zema. Zema ainda desejou votos de sucessos aos novos prefeitos. Tá virando samba de uma nota só isso aí, hein, Ricardo?
Olha, Lucas, eu desconheço político eleito, né? Pode ser para uma prefeitura, pode ser para o governo do estado, ou mesmo para o país, que não reclame da gestão anterior, que não reclame. Lembra, o Lula pegou o país azeitado pelo Fernando Henrique, mas dizia de uma herança maldita, né? Eu desconheço o político que assume sem atacar a gestão da gestão anterior. Mas no caso do governador Romeu Zema, não dá para não concordar com ele, porque a gestão Pimentel fez terra arrasada de Minas Gerais. Todo mundo se lembra bem. E no assunto especificamente do que ele estava tratando com relação aos municípios, o que o Pimentel fez com os prefeitos foi algo realmente covarde, porque ele não fazia os repasses constitucionais obrigatórios às prefeituras. Pior ainda, né? Além dos repasses constitucionais, os repasses que vinham do governo federal e que ele tinha que destinar, muitos impostos, no IPVA, por exemplo, todo mundo sabe disso, tem parcelas que são devidas aos municípios, ele ficava para ele. Então, eu dou razão ao governador Zema quando ele fala disso, que realmente, eu não estou dando razão, eu dou razão ao que ele pegou, o Estado estava destroçado, mas isso, como eu disse, todo mundo reclama do anterior, mas quando ele fala que a gestão anterior do Pimentel não deu atenção aos municípios, isso também é correto, e aí não são todos os governantes que fazem isso não, mas o Pimentel fez com força, como diz o pessoal por aí. Ainda sobre Zema, tô me mutando aqui, ainda sobre Zema, hoje, agora há pouco, ele foi ao Twitter para falar sobre quitação de dívidas do Estado de Minas Gerais com a União. Celebrou o pagamento da 4ª parcela hoje do valor devido aí, são mais de 160 bilhões de reais devidos por Minas ao governo federal, 303,7 milhões de reais quitando a 4ª parcela nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro. Ele falou o seguinte: é bom lembrar que desde 2019 a minha gestão já pagou 8,2 bilhões de reais dessa dívida feita há mais de 30 anos que nós mineiros hoje pagamos. É aquela bola de neve que o governo de Minas está tentando quitar aí e vai ficar com certeza para gestões futuras. Aí a gente fala de Propag, já discutimos aqui, o projeto aprovado no Senado Federal que trata da adesão dos estados a essa renegociação das dívidas, ao regime de recuperação fiscal que passou na Assembleia Legislativa, mas o governo de Minas já começou a pagar essa fatura no ano passado. E aí, mais uma na conta da União, mais um alívio ou um pouquinho, né, aquela leveza para o governo, para o caixa do governo de Minas também. Romeu Zema se pronunciando hoje. Vamos para a próxima aqui, que essa aqui tem a cara do professor Augusto, viu? Com base nos resultados das eleições municipais de 2024, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, avaliou que há um rejuvenescimento e maior diversidade entre os 5.543 prefeitos e vice-prefeitos das 58.072 vereadores que foram empossados para mandatos de 4 anos. Dados do portal de dados abertos do TSE mostraram que a faixa etária abaixo dos 39 foi a que mais cresceu entre aqueles eleitos. O número de mulheres eleitas, segundo o TSE, também aumentou em todos os cargos em disputa, quando comparado ao último pleito, que foi em 2020. Para prefeito, o grupo com até 29 anos mais que triplicou, passando de 36 eleitos nessa faixa etária em 2020 para 119 no pleito deste ano. É renovação no sentido literal e também no sentido ideológico da palavra, hein, professor? Um respiro para as prefeituras, para as casas legislativas pelo Brasil. Isso é bom para a democracia? Isso segue uma tendência, né, Lucas? Por quê? Porque a população politicamente ativa aumentou. Não é? Aumentou incrivelmente no Brasil nos últimos anos. Então você não tinha muitas pessoas jovens interessadas em disputar cargos, etc. e tal. Por quê? Porque aquele meio político dos políticos profissionais era muito reduzido. Você tinha 5 a 10 mil pessoas que eram população politicamente ativa e, de repente, você tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, isso vai acontecer querendo ou não. E dado o perfil demográfico da população brasileira, nós vamos ter mais jovens entrando na política. Eu não acho ruim, eu acho bom. Ricardo Kertzmann. Perfeita a colocação do professor. Eu só quero acrescentar o seguinte:
E idade e gênero não significa qualidade, né? Tomara que essa juventude e essa diversidade traga mais qualidade. Muito bem, você está participando e muito, já tem giro de comentários aqui. No próximo bloco eu vou trazer a sua participação. Já vou convidar quem ainda não fez a fazê-lo. Em toda a nossa Minas Gerais, conectado pela Rede Mais, conectado pela 98, você pode participar no WhatsApp, claro. 31 é o DDD, o número é o 99316-9898. Daqui a pouco eu volto. Ainda sigo falando sobre essa renovação pelo Brasil, nas casas legislativas, nos executivos municipais. A gente teve novos nomes, mas a gente não teve a amplitude de legendas. É recorde negativo nessa seara, mas eu te conto isso em 3 minutos. Pela outro cá, aguenta aí. Muito bem, estamos de volta. Falei que era rapidinho. Que bom que você está participando com a gente, viu? Em toda Minas Gerais, muita gente interagindo, batendo um papo com o 98 Talks dessa quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, é o primeiro Talks ao vivo do ano, meu filho. E a fumaça tá pesada hoje. Muito tema bom, muito papo bom, muito pano pra manga. Aqui tem muita gente falando da festinha de Carmésia lá, o prefeito com chopp e carne liberada na cerimônia de posse. Daqui a pouco eu vou trazer alguns comentários. Antes, vou te falar de limpeza. Porque a limpeza deve ser a prioridade em todas as empresas. Lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. Ela transmite confiança, profissionalismo, cuidado. Por isso, você precisa investir em uma higienização personalizada e de alta performance. E aí, é com a Distribuir Higiene. Portfólio completo com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado e mais. O pagamento facilitado e a entrega em até 72 horas. Acesse aí, distribuirhigiene.com.br. Distribuir também está nas redes sociais, viu? É só você procurar aí no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Vou de giro de comentários aqui, muita gente participando sobre os vários temas de hoje. Trazer alguns aqui. Sobre a festinha de Carmésia, o Cristiano Ribeiro de Arte das Pedras, em Contagem, está celebrando o prefeito. Falou, qual que é o problema dele fazer uma festa, 94% reeleito? A população está satisfeita com ele. Período eleitoral acabou, se o dinheiro é dele, pode. Paulinho Canal de Lavras falou, olha pessoal, deixa o prefeito fazer festa pro povo, pois se depender do governo federal, o povo não vai comer a picanha prometida tão cedo. Alfinetou aí, hein? Pelo menos assim o povo come um pedacinho de carne e de graça. O Eric de Vespasiano está fazendo um afago em professor Augusto. Professor, ouvir o senhor é tal qual uma sinfonia de Beethoven, sofisticado e repleto de conhecimento. Muito obrigado. Um abração para o Eric de Vespasiano. O Alisson de Confins falou, ouvi uma vez que democracia é a ditadura da maioria. Eu ri. E o Orlando Carlos de Oliveira de Januária, lá no norte de Minas, falou, pela bagunça que está no nosso Brasil, infelizmente um sujeito como Gustavo Lima se acha no direito de ser presidente. Que absurdo. É você participando, é você tendo voz e vez em toda a nossa Minas Gerais aqui na programação da Rede 98. Vamos falar de eleição, vamos falar de empossados. O balanço do TSE que foi apresentado hoje está falando aqui em recorde negativo de partidos nos últimos 16 anos. O Brasil elegeu em 2024 o menor número de partidos nos últimos 16 anos. Os quase 63 mil vereadores e prefeitos eleitos em outubro para o mandato 25-28 pertencem a 25 partidos, 4 a menos que os 29 de 2020 e 8 a menos que o recorde de 33 foi registrado em 2016. A redução explicada pelo desaparecimento de 6 partidos nos últimos 4 anos. O DEM e o PSL se fundiram, formaram a União Brasil, o Patriota e o PTB formaram o PRD. O PROS foi incorporado ao Solidariedade e o PSC ao Podemos. Esse foi o maior enxugamento no número de partidos do país desde a redemocratização, resultado de mudanças nas regras eleitorais, que tem por objetivo justamente reduzir o número de legendas no cenário político. Era uma tal de um alfabeto de partido que a gente ficava até perdido. Quem se lembra do Prona de Enéas? Tinha tanto partido lá atrás, que brincadeira. Vou começar com ele, professor Augusto. Benéfico para o Brasil, menos partido, vamos enxugar, a política fica mais fácil de entender com menos legendas, professor? Claro, eu acho que tem que enxugar mais ainda do que já enxugaram. Quer dizer, é um absurdo ter mais de 30 partidos. Não seria se esses partidos tivessem consistência ideológica, programática, política, mas grande parte desses partidos são legendas, algumas eram empresas de coligação. Quando proibiram coligação para eleições proporcionais, aí eles deixaram de ser eleitos indiretamente pelos votos, né, dados a outro partido. Então, esse enxugamento é bom.
mas ainda nós temos um número excessivo de partidos, dada a qualidade, não é, do espectro partidário brasileiro. Alguns porque desapareceram, outros porque não tem mesmo representatividade, não é? Então, eu com isso não quero dizer que a gente tem que restringir a criação de partidos. Depende, não é? Depende. É possível que surja ainda um outro partido com consistência no Brasil, inclusive para romper essa polarização que deixou no meio um centrão muito misturado e com pouco crédito. É possível. Mas, com esse número de partidos que nós temos, é muito difícil. Então, eu acho que nós temos que enxugar ainda mais. Eu vou jogar para o Ricardo, que está lá em Nova York, fala de cadeira. A política estadunidense tem, notoriamente, dois grandes partidos, né? Os dois que recebem o destaque principal, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, que é o elefantinho, o jumentinho, nunca sei qual é qual. É mais simples, né, se discutir política lá, apesar do sistema eleitoral dele ser mais complexo, o professor Augusto pode falar mais sobre isso também, mas ali se discute mais, a briga é mais entre dois espectros políticos, entre dois partidos. Mais fácil de entender assim, Ricardo? Fala para mim. Mais fácil Raj, eu só não sei se é o melhor caminho, né? Quando a gente fala em dois partidos, eu acho que é restringir um pouco o debate, como é feito aqui nos Estados Unidos, mas isso é cultural, isso é daqui. Aqui se restringiu a questão a democratas e republicanos, como a gente pode levar para a realidade brasileira, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte: eu tenho um partido de esquerda e um de direita. Não é isso, mas é como se a gente pudesse levar para esse caminho. O Partido Democrata seria o partido mais alinhado com essas ideias progressistas e o republicano com ideias conservadoras. Grosso modo, repito, não é só isso, não é tão simples nem simplório assim. Mas, grosso modo, para todo mundo entender, é disso que se trata. No Brasil, a gente não tem esses conceitos muito definidos. Foi esse movimento de direita, de conservadorismo e tudo mais, isso é muito recente. A gente pode dizer que foi uma porta aberta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que tenha aberto de uma forma indevida, ainda que tenha feito um monte de besteiras pelo caminho e, infelizmente, por essas besteiras, ter atirado todos os benefícios desse movimento meio que na lixeira, porque a direita, o conservadorismo passou a estar atrelado a golpismo, a terraplanismo, essas bobagens, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que acabou se associando um pouco a isso. Então, no Brasil, a gente não tem esses conceitos tão definidos e tão arraigados assim para resumir todo o debate político em um lado e outro, em dois partidos. Agora, assim como o professor também falou, a gente não tem 20, 30 ideologias. Não existe isso. Não há como você dizer que cada uma dessas legendas defende um lado ou adota uma linha ideológica, uma postura ideológica, porque isso também não é verdade. A gente sabe que 90%, talvez mais ainda desses partidos, são legendas atrás de dinheiro, atrás de fundo eleitoral, atrás de fundo partidário. Esses caras vivem disso. Você tem líderes, você tem presidentes de partido que vivem disso. São riquíssimos. Ganham muito dinheiro, e não é só com dinheiro do fundo partidário, não. É a partir do poder que eles detêm que eles fazem tanta grana assim. Não à toa eles serem verdadeiros donos, porque são donos de partidos que acabam comprando outros partidos ou acabam se coligando de forma legal, entre aspas, para poder buscar mais quinhão, buscar mais dinheiro. Infelizmente, quando você deu a notícia, quando eu comecei a ler a notícia, eu ia comemorar. Mas quando eu vi que parte dessa redução, ou totalmente, ou toda essa redução, foi através de fusão ou de extinção de partido, dá no mesmo, Lucas. Ainda puxando a sua fala, e já vou jogar para o professor para falar sobre polarização, o grande vencedor das eleições municipais esse ano foi o Centro de PSD de Gilberto Kassab, que faturou o maior número de prefeituras pelo Brasil. Vou jogar para o professor para entender essa questão da polarização e como que isso tem relação com os partidos, ou se não tem nenhuma, e é uma análise comparativa da política partidária estadunidense para a brasileira, professor. Pois é, o grande problema é quando há polarização tóxica. Polarização, por exemplo, entre dois populismos, que é o caso do Brasil. Que é o caso dos Estados Unidos, não a
a disputa tradicional entre democratas e republicanos. Mas depois que surgiu o movimento MAGA do Trump, Make America Great Again, então, depois que esse populismo autoritário do Trump surgiu, aí você teve a polarização tóxica nos Estados Unidos. No Reino Unido, a mesma coisa. Há uma disputa tradicional entre conservadores e trabalhistas. Mas quando, de repente, surge o movimento do Brexit, não é? Com Farage, etc. e tal, aí você viu instalada no Reino Unido a polarização tóxica. Então, o problema da polarização não é a rivalidade normal nas democracias entre partidos, é quando elas adquirem esse aspecto tóxico que invade a vida privada das famílias, dos grupos de amigos, das empresas, das organizações e divide todo mundo em dois lados. Não está correto dividir em dois lados. Aliás, Ricardo, você que está aí nos Estados Unidos deve ter percebido que o Trump, no voto popular, ganhou da Câmara por 1,5%. Mas se você somar os votos dos outros candidatos, da Jill Stein, do Partido do Verde, dos independentes, porque lá tem esses outros partidos também, sim, isso deu 1,7%. Ou seja, mais do que a diferença que o Trump teve sobre a Câmara no voto popular. Então, eu acho que na democracia você não deve chegar a um bipolo, não é? A democracia ela tem que ter essa variedade, não esse exagero que tinha no Brasil, que a gente já comentou, mas ela tem que ter essa variedade e está aberta ao surgimento de novos atores políticos. E o que a gente não pode é cair nessa situação em que o regime fica parasitado por dois populismos. Porque o que isso tem como consequência? Os democratas liberais são expulsos da cena pública quando isso acontece. Ô, Lucas. Diga. Professor, o que o senhor falou é tão verdadeiro e tão correto, né? Porque esta polarização, como o próprio nome diz, você tem polos extremos, e quando ela se dá sobre coisas simplórias, sobre temas reducionistas, quando não se dá de forma ampla, para um debate amplo, você acaba aprisionando os países num labirinto inútil e sem saída. O professor Raj, quando ele fala do trumpismo, desse Make America Great Again, ele sabe disso. Isso começa a partir dessa cultura, desse processo identitário, que aqui nos Estados Unidos se chama de woke, cultura woke, que é um lado querendo impor pautas ideológicas como se só esse lado tivesse razão. O professor fala com muita propriedade e lembrou muito bem o que aconteceu no Reino Unido. O Brexit veio a partir de uma onda de imigração, veio a partir de uma onda de violência externa que levou para dentro das fronteiras do Reino Unido a xenofobia. E a partir do momento em que isso foi utilizado por políticos para dizer para os britânicos, você está perdendo emprego como o Trump fez aqui também, você está perdendo emprego para os imigrantes, a nossa agricultura está perdendo força para os franceses, a nossa indústria está perdendo força para a Alemanha, o Reino Unido está entrando em decadência por causa dos outros países, a gente tem que se fechar. Isso estimulou essa polarização que culminou com o Brexit e que foi um estrago para a economia britânica e para a Europa de um modo geral. Eu acho que o grande desafio, e eu não digo que é desta geração, porque eu já perdi esperança nessa geração, aí o professor pode dizer se ele acredita que nas próximas isso vai corrigir, as populações no mundo vão conseguir escapar dessa armadilha de reducionismo, de pautas identitárias ou xenófobas, que aprisiona a população em debates que não levam as nações à frente, mas sim mantém essas nações presas em discursos populistas. 5 minutinhos para acabar o programa, eu quero trazer mais uma e essa eu vou jogar para o professor Augusto. Falar um pouquinho de geopolítica internacional. O Brasil assumiu hoje pela 4ª vez a presidência rotativa do BRICS, em meio à expansão do bloco que em 2025 vai contar com ao menos 9 novos membros.
reforma da governança global e desenvolvimento sustentável com inclusão social são algumas das agendas que o Brasil vai ter que operar durante essa presidência. Pra você ter noção, nesse começo de 2025, pelo menos 9 países ingressam no grupo como membros. Cuba, Bolívia, Indonésia, Bielorrússia, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão foram confirmados pela Rússia como 9 membros. Ao todo, 13 países foram convidados a participar. Espera-se ainda que Nigéria, Turquia, Argélia e Indonésia confirmem a participação. O BRICS vai faltar a letra, filho, para falar o nome do bloco aí, hein, professor? Você já falou muito sobre isso aqui. Tá virando uma salada de fruta o negócio, hein, meu filho? A gente tem que começar vendo o que é o BRICS. O BRICS é uma articulação política de ditaduras, basicamente, disfarçada de bloco econômico. E o BRICS luta contra quê? Luta pelo sul global contra as democracias liberais. Não sou eu que estou dizendo, está na declaração dos BRICS, que ele é um importante impulsionador do sul global e tal. Não tem uma democracia liberal nos BRICS. Não tem nenhuma democracia plena nos BRICS. Entre os 10 membros atuais, há somente 2 democracias. O restante é composto por 4 ditaduras fechadas. China, Irã, Arábia Saudita, Rússia. E ditadura, Cuba, não é que vai entrar, e 4 ditaduras eleitorais, Rússia, Índia, Egito, Etiópia. Todo esse pessoal que foi convidado não é democracia, não. É ditadura. Entre os 13 convidados agora na reunião de Kazan, em 2024, não é, no ano passado, só há 3 democracias. Bolívia, Malásia e Indonésia. E 10 ditaduras. Cuba, Uzbequistão, Vietnã, além de 7 ditaduras eleitorais. Agora, se você fizer uma comparação de um indicador de prosperidade, por exemplo, o PIB per capita médio dos países BRICS, isso vai dar 24, por paridade de poder de compra, né? Isso vai dar 24, não chega a 25 mil dólares americanos. Se você comparar isso com o PIB per capita ou a renda per capita das democracias plenas, isso dá quase 69 mil dólares americanos. É quase 3 vezes mais. Quer dizer, o BRICstão é um atraso, gente. Eita. É um atraso. E o fato do Brasil assumir a presidência significa nada. Ó, a gente vai acompanhando de perto aí esse caminhar, claro, vai trazendo tudo para você na programação. Amanhã tem mais 98 Talks. Hoje não dá tempo para mais nada, mas foi uma baita aula. Eu sou o Lucas Raj, amanhã volto às 7 da noite com mais notícia, mais informação para você. Até lá, aqui na 98, você fica com o Filhos da Pauta. Na Record, lá na Rede Mais, você fica com o Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã. Te espero aqui, hein? Chega chegando. Termina aqui na Rede 98 Talks.